Fala pessoal, quem está falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Sim, mais uma iniciativa do Leste Vale e do Leste Empreendedor. Então, gente, não esqueça, vai lá no nosso canal, tanto no YouTube, estamos também no Spotify, no Instagram, curtam e sigam, tá bom? Hoje temos um episódio, gente, vocês vão gostar, Então, vamos fazer como sempre, fazer a apresentação de cada um dos participantes. E aí, como é que funciona a apresentação, gente? Eu vou pedir para cada um de vocês contarem a história de vocês primeiro. Então, fiquem à vontade. E aí, desde a história até a parte profissional. Cada um. E aí, depois a gente começa já com algumas perguntas, tá? Então, vamos começar por aqui e a gente roda, tá? Então, Mariana, pode começar. Tudo bem, eu me chamo Mariana Moraes e eu me apresento aqui, eu já conto a história? Já começa já. Então tá bom, então vamos lá. Eu me chamo Mariana Moraes, eu sou gestora de negócios, eu dou aula de gestão de negócios. O meu foco é empreendedorismo feminino, então para mulheres empresárias. E a minha história começou lá atrás, no meu primeiro emprego. Quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar lá vamos fazer conta, mais de 25 anos. E aí, desde o meu primeiro emprego, eu estava encantada, eu adorava trabalhar. E eu via muitas pessoas insatisfeitas, na verdade, a maioria, de onde eu trabalhava, as pessoas estavam insatisfeitas com o trabalho. E eu pensei assim, nossa, mas eu adoro vir trabalhar. E aí eu vi uma pesquisa, naquela época, que 89% dos brasileiros são insatisfeitos com o trabalho. E eu falei assim, nossa, olha, eu ingênua, novinha, lá atrás, eu pensei assim, se eu puder um dia mudar essa realidade 1%, eu acho que eu já vou ser feliz. E ali, no dia a dia, sem perceber, no meu trabalho, eu via que eu já inspirava outras pessoas a gostarem de trabalhar. E eu via muitos comentários assim, Mariana, você gosta de trabalhar? Trabalhar do seu lado dá até uma animação pra gente. E ali começou, E aí eu me tornei empresária. Eu comecei a trabalhar num curso de idiomas, como professora de espanhol. E aí eu fui crescendo nesse curso e aí depois eu me tornei empresária. Eu comprei a escola onde eu trabalhava e fui abrindo outras escolas. Eu cheguei a ter 9 escolas de franquia aqui no estado do Rio de Janeiro e no Paraná também. E aí era aquela vida de viagem, de gestão, de ter que ensinar pessoas. E foi dali, nessa época, que eu desenvolvi meu método, que é um método de gestão, porque eu precisei ensinar pessoas para estarem no meu lugar, porque eu não estava em todas as escolas, E aí eu comecei a desenvolver líderes. E ali eu trabalhava bastante, eu cresci muito na marca que eu trabalhava. E chegou um tempo que outras pessoas de fora começaram a me procurar para eu ajudar na empresa delas. E geralmente era mulher, Porque se inspirava e aí falava, Mariana, você tem 2 filhas, tem 9 empresas, como é que você dá conta? Aquela coisa de achar que a gente dá conta de tudo, mas não dá, E aí, eu comecei, assim, a primeira pessoa que me procurou para ajudar no negócio, ela tinha uma clínica médica. Ela falou, você me ajuda, eu quero abrir uma outra clínica. E eu falei, gente, eu sei ensinar donos de escola, porque eu já dava, nessa época, mentorias para donos de escola, treinava equipe. Aí eu falei, gente, mas para uma dona de clínica, como que eu vou fazer isso? E aí foi começando. Eu falei, olha, você vem para cá uma vez por semana e vê como eu trabalho e eu vou te ajudando, E aí, em 6 meses, isso foi em 2018, em 6 meses a clínica dela aumentou o faturamento em 200%. Então, foi 4 vezes o que ela faturava, só ela ali, ouvindo o que eu falava, vendo o que eu fazia. E aí eu falei assim, gente, posso fazer isso, porque se deu resultado para ela, posso ajudar outras pessoas, Aí dali eu fui fazer formação em mentoria, formação em negócios, de como ser mentora de negócios, Fiz formação em coaching, tudo isso em 1 mês. Foi de janeiro, eu fiz vários cursos de formação. E aí eu comecei a fazer eventos para mulheres. Eventos para mulheres empreendedoras lá na minha cidade pequena, de Rio Bonito. Aí comecei a fazer eventos lá. E aí meu curso foi crescendo. Eu montei um curso em grupo. E aí depois as mentorias individuais. E aí eu fui trabalhando. E até que nessa época eu já tinha muitas empresas. E eu dava mentoria para outras empresas também. E crescimento profissional, Até eu ver que, sabe aquela coisa de não dar conta de tudo? Eu tinha 2 filhas pequenas e eu não dava atenção para elas, Eu não era mãe. E ali eu vi que algo precisava mudar.
até porque eu ajudava muitas mulheres a como elas conciliarem a maternidade com a vida profissional, e eu não estava fazendo isso. E ali eu vi que eu tinha que fazer alguma mudança. Foi quando eu comecei a vender todas as minhas empresas e trabalhar exclusivamente ajudando outras mulheres nas empresas delas. E hoje eu tenho uma escola de autoliderança que ajuda mulheres a serem líderes da própria carreira delas. Então, de como organizar seu tempo, de como organizar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, hoje meu foco é esse. Eu tenho um evento para mulheres e depois eu falo um pouquinho aqui do evento, né? E mentorias individuais e mentorias em grupo. Esse hoje é o meu trabalho já exclusivamente há 6 anos. Foi quando eu decidi vender todas as minhas empresas e viver da escola de gestão. Michele? Oi, eu sou Michele Neves, sou enfermeira de formação, tenho algumas especialidades dentro da área de saúde, né, de enfermagem, porque eu fiquei 23 anos na área de óleo e gás, como enfermeira do trabalho, e aí eu cheguei em 2023, foram acontecendo várias coisas, né, a gente pegou pandemia, pessoal de saúde, assim, IRH, eu costumo brincar porque, assim, foram grande demanda, né? E a gente não sabia o que estava por vir. E eu falei, bom, 2023 eu falei, eu preciso dar uma desacelerada, eu preciso respirar, preciso estar com a minha família, dar atenção para o meu marido, eu não tenho filhos por opção. Mas eu falei, eu preciso dar uma virada. E assim, desde que eu comecei a enfermagem, eu queria dominar a minha agenda, ser dona da minha agenda. E eu falei, bom, eu acho que esse é o momento. Comecei a fazer uma outra formação, né, uma pós-graduação, e aí fiz estética, enfermagem em estética, e hoje atuo como enfermeira esteta. Tenho uma clínica na Miguel de Frias, aqui em Niterói, e aí vou assim, mergulhando no novo, né, porque isso é muito interessante, né, a vida inteira fui CLT, e aí há 1 ano eu tô, né, 1 ano e meio mais ou menos, eu tô de dona do meu negócio, né? Eu estou de protagonista. Está sendo muito interessante, descobertas. A gente vai todos os dias correndo atrás do nosso, né? E está sendo muito interessante. Quando eu saí do corporativo, e aí, eu não sei se eu devo falar agora, Pedro, mas pode falar. Eu passei em 2019, novembro de 2019, tive um diagnóstico de burnout. E sendo profissional de saúde, da enfermagem, enfermeira do trabalho, eu falei, eu me recuso a aceitar um atestado para me afastar do trabalho. E não aceito, não quero. E a médica falou assim para mim, não, então você vai ter que tirar férias. Eu falei, bom, 13 anos na empresa, era a segunda férias que eu ia tirar. E aí eu falei, tudo bem, vamos programar as férias para poder, né, sair desse ambiente tóxico que estava naquele momento. Eu já estava passando por um primeiro assédio moral. E aí, quando foi fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu resolvi tirar as férias, programei as férias, estava na Irlanda até, começou a pandemia, e eu saí daqui do Brasil, deixei tudo pronto, porque a empresa que eu trabalhava tinha 7 navios de produção de petróleo. Então, eu deixei tudo organizado, porque a gente já não sabia o que estava por vir, mas a gente já tinha que provisionar muitas coisas a bordo, né, nos navios. Então, eu falei, bom, vamos começar a organizar, vamos ver o que dá para a gente fazer. E antes de eu sair de férias, eu organizei o que pude organizar, porque naquele momento, né, de janeiro de 2020, a gente estava com era tudo muito novo para a gente. E aí fui para a Irlanda, fiquei acho que os 2 últimos dias de fevereiro. E aí, quando, né, deu o boom da pandemia, aquela coisa toda, meu gerente, que já estava na época fazendo assédio, ele falou assim, Gélia, tô precisando de você aqui, volta. Falei, bom, não é isso que eu não tinha programado isso, eu tinha programado os 30 dias de férias. E aí meu marido falou assim, você só vai responder para ele quando você chegar no Brasil. Aqui você não vai responder para ele. E aí a gente fez o combinado. Passou-se o tempo, aquele momento de pandemia muito, né, alucinante, reuniões 6 horas da manhã, meia-noite ainda estava trabalhando, aquela coisa toda intensa.
E aí no finalzinho da pandemia, veio o segundo assédio, e aí foi ali por 2023. Eu tô falando todo do tempo para vocês, assim, tudo aconteceu de 2019, novembro de 2019, até maio, junho de 2023. Então, assim, foi um curto espaço de tempo para ter um burnout e para ter 2 assédios morais. E aí peguei no segundo, eu falei, não, eu não aceito isso mais, eu não quero passar por isso de novo, e eu vou mudar essa história. E assim eu fiz, né? Falei, vamos pensar em plano B, vamos fazer diferente. E quando eu saí do corporativo, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi tirar minha habilitação de moto. Porque eu falei assim, eu quero liberdade, eu quero vento na cara. E eu falei, não, eu quero isso, eu quero... Falei que meu marido vai entrar em clube de moto e eu quero estar livre, eu quero estar solta, sabe? Eu quero ter liberdade. E aí eu segui, né? Fiz o meu planejamento lá, em 1 mês e pouquinho eu tirei minha habilitação de moto e falei, bom, e aí a gente comprou uma moto e tudo e vamos seguindo com a moto. Mas eu queria realmente ter essa sensação da liberdade, porque eu fiquei 23 anos ali presa no CLT e foram 13 anos numa empresa que foi ótimo, para mim foi muito enriquecedora. Mas eu precisava dar uma virada de chave. E aí eu falei, agora eu sou a protagonista. Muito bom. Obrigado, tá? Agora, Thiago. Bacana. Bom, eu sou o Thiago Antunes, tá? A minha história, ela vem posso dizer assim, desde criança, né? Desde muito jovem, empreendendo, fazendo a gestão de conseguir recursos, né? Muitas oportunidades, e eu lembro desde do início eu vendendo dever de casa no colégio para conseguir comprar as figurinhas dos álbuns, né? Porque a gente não tinha condições em casa, na família, e aí eu começava nessa situação, vendendo dever de casa, e tive uma carreira que eu disputava torneios de vôlei e de natação, treinava no Caio Martins, e na época tinha o time do Botafogo que treinava lá, campeão de 94, 95, e aí eu pegava toda a parte de autógrafos e vendia no colégio também. Então, assim, sempre tive essa vontade de empreender, né? E aí, desde os 14 anos, eu comecei a trabalhar, bem jovem, bem cedo. Fazia de tudo, né? Desde a parte de cuidar de loja, cuidar de estoque, banco. Na época, a gente ia em banco sempre, né? Fazer os pagamentos. Hoje em dia, tudo mudou. E aí, eu vim desenvolvendo na parte de uma empresa de imóveis planejados, aqui em Niterói. E fui aprendendo a fazer os projetos desde a época da prancheta. Então, aí foi que eu comecei a desenvolver essa ideia, esse dom. E aí teve a primeira virada de chave na minha vida, que foi quando lançou o Promob 4i. Naquela época, uma revolução na parte de confecção de projetos, né, da parte gráfica. E o jovem já estava com uns 16 anos mais ou menos, então dominava a ferramenta, o computador. Todo mundo que trabalhava na época era todo mundo aquele padrão dinossauro, né? Então, eu consegui desenvolver bem essa habilidade e comecei a treinar as pessoas para utilizar o Promob. E dali eu fui me especializando. E aí eu me tornei especialista em projetos de interiores, tanto corporativos quanto de residenciais, e dando treinamento de Promob. E fui cada vez mais melhorando, e com foco sempre na venda, né? Trabalhei basicamente esse tempo todo atuando de frente em vendas, ganhei vários campeonatos, torneios de venda, cursos, o que tinha eu entrava para ganhar, então eu sempre gostei dessa parte, né? E fui me especializando cada vez mais, até que, vamos dizer assim, a segunda virada de chave aconteceu basicamente de pandemia para cá, né? Que a gente já estava aí me tornei sócio da empresa, não estava mais como vendedor, já era sócio. Tínhamos mais ou menos uma rede de 6 lojas no Rio de Janeiro, né? Niterói, Rio de Janeiro, tudo. E aí a pandemia veio para poder mudar esse cenário, né? Então a gente praticamente fechou algumas lojas, ficamos só com as maiores. E aí foi uma parte que me ajudou bastante, porque eu já fazia um trabalho de buscar o cliente, de fazer uma captação, de abordagem, e ia até eles fazer a apresentação do projeto com o computador. E com a pandemia, tudo parado, ninguém podia se movimentar, basicamente 8 meses de portas arriadas por causa do lockdown, né?
E aí eu consegui ir até os clientes poder apresentar projetos, porque começou a ter uma nova demanda. Todo mundo está em casa, vendo o quarto ruim, cozinha ruim, sala ruim, precisando reformar, ajustar. Porque até então todo mundo só usava a casa para dormir. Todo mundo naquele ritmo, né? Saía cedo, chegava tarde. Quem ficava em casa eram os filhos, né? E aí com essa demanda, todo mundo, tem que melhorar a cozinha, tem que ter um cantinho de escritório, tem que ter um lugarzinho por home office. E aí eu comecei a fazer uma demanda de clientes muito maior do que eu tinha até antes. Então, assim, foi um boom muito grande. A pandemia é o que a gente fala, são oportunidades, né? Lógico que foi um momento triste que aconteceu, mas sim, para mim, na minha questão do meu negócio, foi uma oportunidade boa que eu consegui desenvolver novos talentos e potenciais na parte de comércio e de vendas, né? E aí vim desenvolvendo nisso, só que aí, assim, realizado, já casado, pai, e aí eu falava assim, tá faltando alguma coisa ainda ardia dentro do meu coração. E aí eu falei assim, preciso começar a me especializar em outras áreas. Foi quando eu comecei a buscar novos cursos, fiz o método CIS, fiz a formação de coach também, fui desenvolvendo novas habilidades, até que praticamente agora em 2024, eu tomei a decisão de romper uma barreira, que é a barreira geográfica. Porque até então sempre aqui Rio de Janeiro, Niterói, alguma coisinha aqui mais de longe que eu fui ali foi região dos lagos, região serrana. Aí eu falei, não, vou romper essa barreira. Tive um convite de poder participar de um evento lá em Alphaville, né? No primeiro momento fiquei receoso de ir, não queria ir. Sempre bate aquele medo, né? Vou largar tudo aqui, tem que ficar 3 dias lá em São Paulo, as empresas, as vendas, tudo. E aí fui impulsionado. E aí dali eu dei um passo de fé, vamos dizer assim, né? Foi uma questão de uma abordagem, de uma mentoria que eu entrei, tá? E ela, de lá para cá, vamos dizer assim, de janeiro, dia 1º de janeiro, eu lembro bem da data, porque no dia 1º de janeiro eu estava tendo uma reunião numa pizzaria aqui no Rio com um casal que também estava nesse evento, que eles são de Alagoas, mas estavam no Rio. Ou seja, as conexões elas vão acontecendo, né? Eu falo, Deus ele vai que nem um imã atrás de corações e propósitos, né? E vai juntando cada um deles. E aí, conectando, e aí basicamente hoje, o que eu posso dizer? Eu estou hoje expandido para São Paulo, a questão dos negócios de planejados, de interiores. Estou fazendo praticamente, estou com umas 3 salas no grupo da Massal Tower, que é o novo prédio que o Pablo está desenvolvendo lá em Alphaville. Então, a parte dos móveis eu estou trabalhando, fazendo a parte dos projetos. E aí desenvolvi essa habilidade da mentoria. Por quê? Eu tenho que ajudar novas pessoas. Aí era esse o propósito que faltava dentro de mim. Porque não é mais sobre você, né? Você está realizado, você tem a tua empresa, você tem seus filhos, tem sua família, as coisas estão fluindo. Mas quando você tem aquele que falta algo mais, que aí é o quê? Ajudar as pessoas, né? E aí foi quando eu comecei a ter mudar essa chave para as mentorias, começar a ajudar as pessoas. E foi muito legal que o processo ele veio da seguinte maneira. O meu mentor, no caso o Matheus Ribeiro, ele é vice-presidente do grupo do Pablo, né? E se for, ele falou, Thiago, você é um cara brabo de venda, você é um cara bom de venda, você é um cara que domina as ferramentas. Então vamos começar a desenvolver isso. Falei, não, aí sempre aquele receio, né? Com medo. E aí eu peguei, não estava fazendo. Até que em sonho, uma madrugada, eram 3h40 da manhã, quase 4 horas, eu acordei, dei um pulo da cama, minha esposa tomou um susto, e eu saí correndo para poder pegar um papel e anotar. E aí me veio uma fórmula na cabeça, um sonho, que aí até aí junto com ele a gente desenvolveu um método VAP, que é o Vendedor Alta Performance, e tinha uma fórmula que é uma expressão matemática, só que em vez de ter números, era tudo o passo a passo das vendas. Então, se você seguir esse passo a passo, igual mesmo a matemática, você não erra a conta. Se você saber fazer a conta, você não erra a conta. Então, você vai ter a ferramenta e com as habilidades certas, você desenvolve a boa venda, desenvolve um bom projeto, uma boa captação. Só que tudo isso aí são a ferramenta da venda. Só que ela, no final, ela tem uma elevação, entre parênteses, elevado a D, que é Deus. Se Deus não estiver no meio do teu negócio, da venda, assim, as coisas não vão acontecer como você quer que aconteça, né?
Então, assim, não é que se você não tem Deus, não vai acontecer nada na sua vida. Acontece, ele permite. Mas quando você está andando com ele, tudo é mais fácil, né? Você paga 2 preços, um por andar com ele, um por não andar com ele. Então, você escolhe qual preço você quer pagar. E a gente escolhendo o preço de andar com ele é muito mais fácil, né? Tem as dificuldades, mas as coisas acontecem, tendem a acontecer. E aí, quando eu desenvolvi esse método, foi algo assim que, para quem eu apresentava, eu falava, meu Deus, cara, que isso aqui é doideira, isso aqui é muito bom, vamos usar, vamos fazer. E aí eu falei assim, não, vamos fazer, vamos ajudar as pessoas. E aí eu comecei a validar esse processo, né? Fui em algumas empresas, fiquei basicamente 2 meses como gestor de time comercial, diretor comercial de 2 empresas, e a gente, aplicando esse método, a gente triplicou o faturamento deles em 2 meses. Então, assim, é algo que funciona. Porque a venda a gente sabe que é só seguir o passo a passo. E aí foi desenvolvendo cada vez mais e vamos focar agora nessa parte da mentoria, de estar ajudando as pessoas, mas ela tem um propósito muito maior, que foi quando veio o sonho, né? É ajudar essa garotada nova que sai do colégio, que não tem uma oportunidade de uma faculdade, de se especializar em algo maior, melhor, e que acaba caindo no mercado de vendas, no mercado de varejo. Só que aí, por que não pegar esse pessoal e capacitar eles como fosse um alta performance mesmo? O que é alta performance? É você pegar a sua habilidade, seu dom e desenvolver e treinar. É o que eu falo, o Cristiano Ronaldo é um cara alta performance. Ele tem um dom, sabe jogar bola, mas ele é um cara que treina exaustivamente até hoje para chegar onde ele chegou e conquistar o que ele conquistou. Então nós podemos ser assim também, treinando, se capacitando, a gente chega onde a gente quer. E aí a ideia é essa, é pegar esse pessoal, a gente já está com 2 projetos sociais, ali um na Maré e outro lá em Duque de Caxias, para pegar já de 2 comunidades esse pessoal e treinar e capacitar eles para estarem mais preparados, porque no Brasil, eu costumo falar, venda é muito subjugado. Você fala, sou vendedor. Ninguém fala, sou vendedor. Você pega uma pessoa que é corretor de imóveis. Ele é um vendedor de imóveis, mas ele fala imóveis de imóveis. Você fala, no meu caso, móveis de interiores planejados. Você não fala, sou vendedor de imóveis planejados, de imóveis. Você fala, sou designer, sou especialista em projetos. Você não usa a palavra vendedor, né? No Brasil é subvalorizado quem é vendedor. Então, a ideia é desfragmentar essa ideia e falar, não, você pode ser um bom vendedor, você pode conquistar o que você quer. Porque vendedor, ele não tem limite. Não existe limite para o teto. Quanto mais você produz, mais você vende, mais você conquista. Sim. E aí, foi essas viradas de chave que veio botando aqui até hoje nessa mesa, né? Que tudo vai acontecendo para poder chegar aqui. Ah, muito bom, cara, muito bom. Agora, Grace. Boa noite, meu nome é Grace Freitas, sou biomédica esteta. Aí a minha história começou muito novinha, eu sempre empreendi desde nova, precisei empreender. A gente costuma dizer que lá, quando eu converso com as minhas mentoradas, eu sempre falo, existem 2 formas de empreender. Tem pessoas que têm a base para empreender e outras que necessitam empreender. E no meu caso foi necessário. Porque eu sou nascida e criada na favela da Rocinha. Então, as minhas dificuldades foram muito grandes desde nova, né? Eu, com 14 anos, saí da casa dos meus pais, fui morar com meu esposo. E aí, quando eu retornei para a casa dos meus pais para fazer uma casa em cima da casa da minha mãe, para sair do aluguel, eu voltei para fazer a casa dela, que estava com muitos problemas, estava a ponto de desabar. Então, construiu a casa inteira, tanto a dela quanto a minha. E aí, fiquei um tempo morando nesse lugar, lá dentro da Rocinha mesmo. Porém, eu não aceitava aquela realidade. Na verdade, eu nunca aceitei aquela realidade. Eu fui criada lá, mas eu não aceitava o que eu via ali. E aí, passou mais um ano morando ali, eu tive uma síndrome do pânico e precisei sair. Porque eu não aguentava ver tiro, não estava aguentando mais aquela rotina de você passar e ter que pedir de licença para o fuzil, para você subir uma escada. Foi um momento também, nesse ano, que eu perdi primo, perdi gente próxima que estava envolvida com tráfico, e um monte de coisa aconteceu. Então, eu fui praticamente obrigada a sair porque não dava para mim. Era isso ou a cabeça não funcionava. E aí a gente se mudou, né? Depois de eu ter feito isso tudo, ter feito casa lá, a casa ficou praticamente abandonada. A gente voltou lá, depois vendeu. E aí eu trabalhava numa farmácia nessa época. E aí eu pedi as contas dessa farmácia.
Então, de lá para cá, por que eu falo empreender? Porque mesmo trabalhando no CLT, esse tempo que eu passei na farmácia, eu sempre trabalhei com venda. Eu vendia calcinha, eu vendia bijuteria, eu vendia roupa, eu vendia tudo que eu podia para poder complementar minha renda e ajudar a minha família. Porque eles dependiam de mim. E aí, depois que eu saí de lá, eu saí desse emprego, né? Pedi as contas desse emprego e nunca mais eu voltei a trabalhar para ninguém. Quando eu saio da Rocinha, quando eu retorno, eu já retorno lá com uma loja de roupa. Eu abri uma loja de roupa, passei lá 7 anos, e aí depois abri uma loja de sapato, abri também um salão de beleza, e aí eu comecei a fazer cabelo, trabalhar com cabelos. Porém, ainda não tinha me encontrado. Eu tinha um sonho de fazer biomedicina, porém estava muito distante da minha realidade, porque da onde eu venho, né, a criação que eu tive não me deu oportunidade de estudar. Então, eu só consegui ir até o primeiro ano do ensino médio. Depois eu terminei à distância, né, porque eu não tinha condição. E aí, de lá para cá, eu não trabalhei mais para ninguém, né? E com essas 3 lojas lá dentro da Rocinha, foi um momento bom, um momento na qual eu consegui realizar muita coisa na minha vida. Foi um momento que eu pude chegar numa loja de carro e escolher o carro que eu queria, pude comprar esse carro à vista. Então, muita coisa mudou na minha vida. Saindo de lá, passou mais uns 5 anos depois dessas lojas funcionando, tudo muito bem, veio a UPP, aí eu tive que sair de lá. E aí, meu marido recebeu uma promoção para trabalhar em Copacabana. E aí, a gente ganhou moradia em Copacabana. A gente se mudou. E aí, eu falei, então, agora vai ser o momento. Eu vou fazer minha faculdade. E aí, aproveitei esse momento para me estudar. Fiz biomedicina. E, enfim, consegui conquistar o tão sonhado diploma, né? Porque eu venho de uma casa na qual não tem ninguém formado. Minha mãe é analfabeta. Meus irmãos, nem nenhum deles são formados, os mais novos que eu, somente os mais velhos, pela realidade que eles viveram. Os outros não foram criados no Rio de Janeiro, então eles tiveram outras oportunidades. Então, hoje, né, depois disso tudo, depois de formada, eu tenho 5 anos que eu tenho uma clínica em Copacabana. Graças a Deus, consegui estruturar minha vida mudou muito da realidade que eu tive para cá. Hoje eu consigo, graças a Deus, fazer tudo pela minha família. Perdi minha mãe tem 1 ano, mas fiz tudo que eu podia por ela. Continuo ajudando meus irmãos, meus pais, meus avós, todos que eu posso, porque o meu propósito é esse. O que eu entendi com isso tudo? Quando eu fui embora muito cedo, que eu era uma criança, né? Meu esposo também, qual era o propósito ali? Por não aceitar a realidade que eu vivia, não é aceitar meus pais, é a realidade que eu vivia. E aquilo não encaixava dentro de mim, na minha cabeça. Eu tinha que sair e voltar para me mudar o cenário. Eles só não saíram de lá ainda porque não quiseram, porque eu também já tentei tirá-los, não querem. E aí a vida é escolha, né? A gente tem que deixar as pessoas fazerem o que querem. Então é isso, a minha vida foi empreender esse tempo todo. Tem 20 anos que eu estou empreendendo. E deu muito certo, de formas diferentes. Trabalhei com venda e agora com estética, que é totalmente diferente, né? Agora eu sou empresária, agora eu tenho uma clínica para dar conta, funcionária para dar conta, e tudo muda na minha vida. Hoje já estou fazendo mentorias, estava dando aula hoje de manhã e estava pensando, gente, como é que pode? Como é que a gente sai de uma realidade daquela? Quando eu olho para trás, que eu falo, meu Deus, é a gente acordar e não ter o que comer, porque isso não sai da nossa cabeça. Quem já passou por isso sabe. E aí, de um dia, você olhar e falar assim, nossa, mas hoje eu consigo fazer o que eu quero, né? Tô indo para Niterói fazer um podcast. Quem imaginou um negócio desse, né? Então, eu sou uma mulher muito desbravadora. Então, tudo que eu consegui de lá até aqui foi porque eu sempre insisti muito no que eu queria, eu sempre soube muito bem o que eu queria fazer. E hoje eu falei para essa menina da mentoria o seguinte, a partir do momento que a gente sabe onde quer chegar e a gente trilhar esse caminho, a gente chega. Porque primeiro a gente tem que ter a direção, né? Primeiro Deus, igual eu já ouvi aqui hoje, isso é verdade. A gente tem que ter Deus na direção, porque sem Deus a gente não faz nada. Eu tenho certeza que eu só cheguei aonde eu cheguei porque tinha Deus no negócio. Uma criança de 14 anos sair de casa e ter essa reviravolta toda na vida, sozinha ela não estava, né? E é isso. Tô lá em Copacabana agora, já tô dando mentorias, viajei para Buenos Aires para dar palestras. Então, minha vida mudou de uma forma, assim, exorbitante, graças a Deus. E
é isso. Estou levando conhecimento. Meu propósito agora é mudar a vida de mulheres. Tem muitas mulheres que têm me acompanhado e recebo muitas mensagens. Como é que eu faço? Eu quero fazer mentoria. Você pode me ajudar? E tenho ajudado muita gente. Até para ajudar mesmo. Tem pessoas que eu estou fazendo esse projeto que eu estou fazendo com essa menina. É uma pessoa que não tem condições de pagar um curso. E aí a gente combinou de trocar serviço. Entendeu? Porque ela trabalha com beleza, eu preciso me cuidar, né? Preciso cuidar de mim. E aí a gente está trocando serviços para me poder ajudar ela a aprender a fazer procedimento de harmonização facial. Então, esse é o propósito da nossa vida. Ninguém está aqui de passagem, né? A gente está aqui para ajudar também. E é isso. Muito bom, obrigado, tá, Grace? E agora eu vou chamar a Karine, que também faz parte do Last Valley. Ela vai se apresentar para vocês e depois vamos para 2 perguntas provocativas para que cada um possa responder, tá bom? Olá, sou Karine Rangel, faço parte da elite criativa aqui do Last Valley e vim falar um pouquinho sobre o meu empreender junto com pessoas incríveis, né? Que já conheci alguns. E eu estou atualmente na fotografia, já tem 5 anos. E nessa caminhada da fotografia, eu comecei fotografando eventos, né? Eventos infantis. Acho que a grande maioria, quando começa na fotografia, vai para o infantil. E aí, entendendo a importância de registrar momentos e entendendo a minha transição de carreira, né? Porque eu era lojista, trabalhei em shopping. E era uma confusão, porque assim, eu não me via ali fazendo aquilo. E aí, no meio da pandemia, eu já estava 3 anos, não conseguia mais trabalho em loja nenhuma. Falei, vou investir na fotografia, que era uma coisa que eu gostava muito. Aí fiz um curso, comecei a investir e tudo mais. Só que nessa jornada, fotografando eventos sociais, enfim, eu precisava, de alguma maneira, me posicionar para que as pessoas enxergassem o valor do meu trabalho. E eu via muita dificuldade nisso. Com isso, eu comecei a mudar a perspectiva do meu trabalho, olhando para mulheres que estavam na mesma situação que eu. Eu precisava me posicionar de alguma maneira. E entendendo essa dor minha, eu consegui entender a dor de muitas mulheres, né? Homens também, que estão começando no empreendedorismo e não sabem como se posicionar, como vender, como mostrar o seu trabalho de maneira coerente. E nisso eu comecei a estudar em posicionamento de marcas pessoais. Todos nós somos uma marca, né? Independente do trabalho que a gente exerce, nós somos uma marca. E como nos colocar no mundo? Essa foi a virada de chave que eu tive na minha cabeça de mergulhar esses estudos. Comecei a estudar, tem 2 anos, psicanálise, para entender de que maneira eu poderia, né, me posicionar e ajudar as minhas clientes a se posicionarem também. E nessa descoberta, gente, eu vi muitas coisas que eu não fazia ideia. Eu já tinha dificuldade lá no começo de me posicionar, de mostrar meu trabalho, de vender, porque é uma coisa que é difícil, né? É fácil, porém difícil. Não é só você pegar e mostrar um produto e dizer, olha, isso aqui é tanto. Não, vai muito mais além disso. É como a gente se apresenta para vender, é como a gente vai entender a dor daquele cliente para estar oferecendo o nosso trabalho. E isso eu fui mergulhando, e eu, cara, não é só isso, é muito mais. E dentro da psicanálise, eu tive essa virada de chave que realmente eu precisava continuar caminhando dentro do posicionamento. Estou conseguindo trabalhar isso muito mais a fundo dentro de mim. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aqui, falando sobre essa questão de posicionamento. Dentro dessa jornada de vocês, como foi? O que vocês descobriram ao decorrer do caminho que não era só apenas fazer o que vocês estudaram? Você, no caso, biomédica, o Thiago é vendedor mais de móveis planejados, né? A Michelle é enfermeira e você é mentora de negócios, exatamente. Quando vocês decidiram a ser o que vocês são hoje, qual foi a dificuldade que vocês tiveram nessa jornada? Porque não é só isso, né? Então, vamos lá. Como eu falei, eu trabalhava no curso de idiomas.
Eu comecei como professora de espanhol. E aí, quando eu comecei lá, o que acontece? Era um curso grande, tinha 1.000 alunos de inglês e 7 de espanhol. E aí eu vi ali que para eu crescer, eu precisava de aluno. Então, eu fiz formação no Instituto Cervantes de Espanha. Eu tinha uma formação como professora de espanhol de altíssimo nível, só que não bastava eu ser somente uma boa professora de espanhol. E ali eu comecei a ver que precisava de muita... Era natural, eu era muito nova ainda. Hoje, quando eu vejo o que eu fazia lá, tudo tem nome, tudo tem estratégia, tudo tem procedimento, mas ali eu criei. E aí eu vi que eu precisava, primeiro ponto, vender. Porque todos nós somos vendedores, né? Independente da área que a gente escolha fazer. Entender isso vira jogo. E aí eu precisava vender. E eu comecei a vender mesmo. Eu fazia prospecção, entrava em escolas para divulgar o curso. Eu não era do marketing, eu não era secretária, eu era professora de espanhol. É isso aí. A gente começa a descobrir várias coisas Sim. dentro do nosso foco, né? É importante, eu não ganhava para isso. Uhum. E ouvia de muitas pessoas falando, Mariana, mas você não ganha por matrícula. Só que eu estava querendo crescer. Para crescer, a gente precisa vender. E aí eu comecei a fazer prospecção mesmo. Eu pegava, na época, gente, era ficha. Não era fichinha, né? As fichinhas dos interessados, né? Dos leads lá do curso, né? Eu pegava as fichas dos interessados de inglês, porque de espanhol quase não tinha. E eu começava a ligar e oferecendo o curso de espanhol. E aí, foi o que você falou, né? Vender não é falar do produto. Então, eu não falava do curso de espanhol. Exatamente. Eu falava do que aquela criança... Eu estava falando com a mãe da criança. Ia conquistar. E o que essa mãe também, porque a gente tem que mexer com a mãe. O que essa mãe ia conquistar tendo um filho que falasse espanhol? E aí, então, eu começava a trazer benefício, eu começava a me conectar. Olha só, tantas estratégias de vendas que eu usava lá com 18 anos, sem saber que era estratégia de vendas, né? E eu começava a colocar os horários parecidos, o horário de espanhol parecido com o de inglês. Por quê? Ao invés de eu ter que ir para fora para vender, eu tinha 1.000 alunos de inglês ali dentro dessa escola que eu podia vender para eles. Então, eu colocava os horários parecidos, porque o aluno saía do inglês e ia para o espanhol, e ali eu comecei a vender. E aí não era só vender, e aí eu vi que eu tinha que ter comportamento também, profissional, com aquelas pessoas que estavam trabalhando ali. Eu tinha 18 anos, eu tinha que me mostrar para a mãe, posicionamento, né? Porque aí, em pouco tempo, eu já me tornei coordenadora do curso de espanhol. Que só tinha eu de professora, mas eu já era coordenadora, porque eu já me posicionava assim. Uhum. E aí, com o tempo, em 6 a 8 meses, de menos de 10 alunos de espanhol, eu já estava com 100, eu tinha botado uma meta de ter 100 alunos. E aí, fui crescendo, e ali, com o tempo, eu fui crescendo também em outras áreas, até me tornar diretora dessa escola que eu trabalhava. Mas foi com outras áreas e não com a minha área técnica. Porque professora boa de espanhol tinha várias. Professora boa de inglês tinha várias. Porque eu, que era de espanhol, me tornei diretora dessa escola. E aí, hoje meu método é focado nisso, né? Porque a área técnica, as minhas alunas, elas já têm muito bem. O que elas precisam desenvolver para crescer não é a área técnica. Né? A área técnica é para você entrar no jogo do mercado. Exato. Né? Para você jogar o jogo, você tem que ser muito boa no que você faz, é obrigação. Ser boa no que faz não é diferencial. E muita gente usa isso como diferencial, e não é. Então, no meu método, eu desenvolvo 3 áreas, que é a parte de vendas, marketing e posicionamento, porque não adianta ela ser muito boa no que ela faz se ela não vende isso, se ela não mostra isso de forma estratégica. Então, são 3 pilares, o de vendas, o de gestão financeira, porque sem organização financeira, sem planejamento financeiro, ela vai vender mais e o dinheiro vai embora. Né? Quantas pessoas aí que vocês conhecem, vocês devem ouvir que são muito boas no que fazem. Sim. Tem clientes, tem posicionamento nas redes sociais, atrai clientes, tem fila, né? Já estão botando outras pessoas para trabalhar com elas e não tem dinheiro, né? Então, assim, a parte da gestão financeira da organização, de forma simples, não precisa ser gestora financeira formada, de forma simples, no dia a dia, como que ela cuida das finanças dela. E o terceiro ponto é a autogestão, a autoliderança. Né, de como ela vai se posicionar como uma empresária. Primeiro ponto, ela entender que ela é uma empresária e não uma cabeleireira. Entender que é empresária e não somente uma médica, que não somente uma professora. Ela é empresária. E aí, por isso, ela precisa fazer gestão. E aí, a autoliderança. Por como que ela vai liderar pessoas se ela não faz a liderança dela. Então, esses 3 pilares que eu fui descobrindo lá atrás e desenvolvi esse método, que é isso que vai fazer a empresária crescer. Não é ser muito boa no que ela faz. Isso é o básico, ela precisa ser. É verdade.
E você, Michele? Conta um Só pouquinho. reformula a pergunta para mim, por favor. O que você descobriu na sua jornada de fazer o que você faz hoje, que não era só você saber fazer o que você faz? Dentro da saúde, como profissional de saúde, como enfermeira, eu ainda estou me descobrindo nesse cenário. Porque o que acontece? Eu acho que, assim, você falou muito bem, que todo mundo sabe vender. Eu acho que eu, como enfermeira, não sei vender, gente. Sabe? Eu acho muito... Não, todo mundo precisa vender. Precisa. Então, mas assim, você vende já alguma coisa. E aí eu fico procurando, assim, dentro da saúde, né? Quando eu comecei, eu tinha 18 anos e eu comecei como técnica de enfermagem. Então, assim, eu fui construindo a minha carreira, porque aí eu fiz ali uma especialização enquanto técnica pro saúde do trabalhador. E depois eu descobri, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou continuar. E aí eu fiz a faculdade, depois fiz pós-graduação e desde então eu tô estava nesse cenário, que hoje é diferente, né? Mas Fiz no a caso, transição. você começou a fazer enfermagem. Eu fiz enfermagem... Não, isso há 23 anos atrás. A gente começa a falar o tempo, aí a gente vai se entregando nas idades. Então, assim, eu fiz a enfermagem, mas eu fico tentando entender... Porque, assim, dentro da empresa que eu cheguei a ser a líder, né, de um time. Mas, assim, eu fico tentando entender o que eu vendia ali dentro, sabe? Porque quando CLT, você vende o quê? O que você... Mas eu entendia que as pessoas enxergavam valor no meu trabalho. E isso foi muito interessante. Hoje, eu falei da clínica de estética, mas eu falo que eu saí do corporativo e o corporativo não saiu de mim. Uhum. Porque eu sou convidada a participar de palestras, fazer campanhas anuais, pontuais, dentro de empresas, para falar sobre saúde do trabalho. Você precisa vender a sua imagem. Exatamente. Né? Mas eu vou aprendendo, isso. sabe? É muito interessante isso, porque é aquela coisa, eu tô dentro da enfermagem, eu tô aprendendo o que eu preciso vender, o posicionamento, né? E aí a gente vai construindo tudo isso, né? É muito interessante. Sim, bem legal. Não, Thiago? bacana. E é bom que a gente tá numa mesa muito rica, né? Que essa é a percepção real que a gente tem que ter. Porque a gente acha que vender é só um produto, né? Na verdade, venda, ela serve também para um serviço, basicamente. Uma ideia, a gente vende uma ideia. E até mesmo você se vender. A partir do momento que você está aqui hoje no podcast, abrindo a boca, falar de você está se vendendo. Né? Todo mundo que vai estar assistindo pode comprar a ideia que você está passando sobre você, a sua imagem, né? E isso é o mais bacana nessa parte de vendas, né? E o meu desafio grande foi que eu comecei muito cedo, né, a trabalhar. E como eu falei, era época dos dinossauros, né? Os vendedores, todo aquele de bigodinho branco, pessoal fumando. Assim, era muito engraçado até. E o meu maior desafio foi conseguir me sobressair em relação a eles. Porque como que alguém com 14, 15, 16 anos vai chegar no mercado, vai aprender o que eu aprendi a fazer, né? Me especializei no que eu fiz e vai depois vir me dar ordens, vai vir criar métodos. Hoje como você falou, tudo tem nomes, né? Hoje é um briefing, hoje é um funil de vendas, ainda mais a fichinha. Então, tudo... Mas na época a gente usava o que tinha de estratégia. A gente foi desenvolvendo. Então, a gente criou ferramentas no dia a dia nosso, que hoje são voltadas bem específicas para venda, mas que as pessoas não aceitavam, né? A minha primeira venda de um projeto foi uma cozinha, eu lembro até hoje, foi ali perto do túnel ali de São Francisco, foi uma venda escondida. Porque eu não tinha a oportunidade de pegar o cliente. Eu fazia abordagem, eu fazia captação, eu ia até ele, só que aí depois tinha que passar para os vendedores mais experientes. E aí, como alguém com 16 anos, né, não conseguia, e aí eu falei assim, eu preciso ter uma estratégia para sair disso aqui, senão eu vou ficar preso só aqui e não vou desenvolver. Porque alguns falavam assim, me ensina a fazer o projeto? Não vou te ensinar, você vai aprender, vai pegar meu lugar. Vou perder meu emprego para você. Outros vinham, te ensino, parava ali 10 minutos, rabiscar, aqui é o projeto. Não tem o dom de ensinar. Então, cada um tem a sua... Tem que ter essa troca, tem né? Que ter a troca. Essa sensibilidade. Tem pessoas que não tem mesmo, né? Não vai nem é por mal não querer ensinar, mas não tem o dom de ensinar, não tem jeito. E aí eu lembro que a partir dos 16 anos, eu ia para os bancos, ia fazer a parte de pagamento, ia fazer toda a parte de divulgação. E aí eu fiz cartões com o meu nome, como projetista, e comecei a distribuir. Então, ia no banco, distribuía. Onde eu tinha oportunidade, eu abria a boca e me vendia,
né? Não era o produto ainda, porque primeiro eu tenho que me vender com uma imagem de um projetista. Mas aonde você viu que precisava fazer um cartão? Você mesmo descobriu sozinho? Eu mesmo tive essa percepção, porque assim, ninguém lá muda, né? ninguém lá usava cartão. Tinha lá os folders, tinha tudo lá, mas ninguém tinha um cartãozinho próprio. Eu falei assim, não, eu preciso ter um cartão, porque como eu ia muito em banco, e lá eles davam um cartãozinho, o gerente dava um cartãozinho, falei, cara, todo mundo bem arrumado. Ou seja, eu tive que me posicionar com uma imagem muito forte, jovem, para poder ter mais ou menos um respaldo de quem fosse me contratar. Né? Imagina, eu jovem, com uma imagem largada, quem ia querer contratar, fazer um projeto de um... Porque assim, eu falo que o projeto de interiores é uma das maiores vendas de valor que alguém compra, gasta, investe, vamos dizer assim. Ou uma casa, que é o valor maior, um carro, e depois vem para a parte dos móveis. Né? Isso quando não investe com um carro. E aí eu comecei a me posicionar, e aí no banco eu consegui fazer o contato com o gerente, e ele falou, preciso fazer minha cozinha. Eu falei, aí ele assim, como é que a gente faz? Eu falei, peraí, até então eu estava até ali, agora eu vou ter que me redescobrir. Eu falei, não, a gente vai lá, tira a medida e faz. Aí eu já tinha treinado, fazia tudo, mas assim, para valer você fica assustado, né? Aí eu fui, tirei a medida, eu demorei 1 semana desenhando o projeto dele, que ainda não tinha um computador. Então eu não podia usar a prancheta analógica, não deixava. Então eu tinha que de noite ficar até mais tarde fazendo, treinando em casa. Tem uma coisa que faz rápido hoje em dia, demorei 1 semana, porque não tinha prática. Mas é assim que é o processo, né? E aí fiz o projeto, apresentei para ele, e eu não precisei mudar o projeto, porque eu desenvolvi uma habilidade muito boa de fazer perguntas. Então, na venda, nada mais é do que você fazer perguntas certas e pegar aquilo que o cliente deseja, que hoje é o briefing bem feito, né? Então, eu fiz uma pesquisa com ele muito boa de informação. A gente está tendo uma aula aqui, né? Vocês estão sentindo. Tô gostando. Tive assim, a percepção muito boa de pegar tudo que ele precisava. Então, o meu desenho não teve uma mudança de layout do projeto, porque eu já sabia o que ele precisava. Então, consegui desenvolver. E aí, cheguei na empresa com a venda. Eu lembro até hoje. Foram 10 cheques de R$1.600. Ou seja, para a gente, R$16 mil uma cozinha. Na época, era uma venda muito expressiva. Todo feliz, né? A loja era ali no centro de Niterói, ali na Visconde de Itaboraí. E aí, quando eu cheguei todo feliz, entreguei tudo. A primeira coisa que eu recebo foi uma bronca. Como que você vende escondido? Como é que faz isso? Meu Deus, parecia que era um fim do mundo. Né? Liga para o cliente, vai lá alguém conferir a medida, ver se está certo isso. Um desespero danado. Eu lembro que eu saí, eu saí, não falei nada, eu saí, fui andando até a Praia de Caraí, sentei ali, fiquei até o pôr do sol, né? Pensando na vida. Falei, não vou me abater com isso não, eu sei que eu estou no caminho certo. Aí no dia seguinte eu cheguei, foram lá na casa do cliente, tá tudo certo. É a sorte, né? Imagina, vai tudo errado e já desanima. Mas deu tudo certo. Falei assim, então dali comecei a desenvolver mais essa parte, ter a abertura. Só que eu não podia ficar na loja ainda. Então eu tive que criar uma equipe de venda externa. Eu tive que fazer a captação. Então eu saía para prédio, para empresas, para oferecer o meu serviço e comecei a desenvolver. E aí é muito bacana porque como que alguém que não está na loja, que não está dentro da empresa, vende mais do que todo mundo que está dentro da loja. Porque a rua, ela não tem paredes físicas, ela não me limita a lugar nenhum. Eu posso pegar e ir para onde eu quiser oferecer meu serviço. Né? Então, desde prédio, porteiro, administrador de condomínio, arquitetos, corretores, e eu fui aprendendo a fazer isso. Né? Tanto que hoje eu tenho uma rede de mais de 500 corretores de imóveis que me indicam clientes todos os dias, que são meios que eu botei pessoas para trabalhar para mim. Eu tenho uma gama de mais de 150 arquitetos, tanto do Brasil inteiro, que me indicam clientes. Então, assim, eu fui aprendendo os caminhos, né? Ninguém para te ensinar. E aí volta no processo que a gente falou da mentoria, né? Que hoje eu estou desenvolvendo esse trabalho, já tenho 2 mentorados, né? E assim, é bacana porque assim, são pessoas que já têm essa habilidade aqui na mesa, até a gente pega um pouquinho, né, do ensinamento para a gente poder desenvolver. Porque é o que as pessoas precisam, não é o produto, não é o conhecimento. Conhecimento, você hoje em dia, você dá um chat GPT, dá um Google, você sabe o que você quiser, está na palma da sua mão. Mas o que você vai fazer com esse conhecimento, da maneira que você vai aplicar esse conhecimento, é o que faz total diferença. Então é isso que a gente está buscando para ensinar para esse novo pessoal de se posicionar. Porque a venda, eu até tenho aqui anotado, ela tem 6 pilares que a gente tem que desenvolver muito bem certos
para poder as coisas acontecerem. Foi o que você estava falando. Aprender aonde que você desenvolve. A primeira é uma imagem forte. Então, se você não tiver uma imagem forte, você não consegue atingir o público que você quer, né? Você tem que ter uma inteligência comercial, porque se fala muito da inteligência emocional, mas tem a inteligência comercial, saber ter os atalhos para poder desenvolver o serviço. A gestão do tempo, que é fundamental. Quem trabalha com vendas e com público tem que ser organizado, porque senão atropela e dá errado. Uma comunicação clara e objetiva. Saber para quem você está falando, tem que ser compatível para aquilo que você quer. O network assertivo, então os contatos, é o que a gente está fazendo aqui hoje, um network, né? Nós somos 5 pessoas numa mesa, trocando experiências e contatos. De repente, hoje não pode nem fazer sentido essa conexão, mas um dia ela pode cair, essa sementinha, numa terra fértil, né? E por último, o vender tem que ter um propósito. Não é simplesmente empurrar um produto. Então, quando você domina esses pilares, você entende por que você vende, para quem você precisa vender. Ah, show de bola. É muito bacana, né? Que não é só... tem muito mais coisas por trás. O que você descobriu no caminho, né, da sua jornada, que não era só aprender a sua área que você atua hoje. O que você descobriu que você deveria aprender também. Então, quando eu comecei com a clínica, né? Que foi em plena pandemia, que eu abri a clínica em 2020, né? Ninguém podia nem fazer nada, ninguém podia fazer boca, ninguém podia fazer nada. Meu marido dizia que era uma loucura, que eu estava ficando louca, né? Que eu ia falir de novo, que eu fechei as outras 3 lojas, né? Então, não faz isso agora. Então, nesse momento, eu descobri que ali era o momento certo. Foi como foi falado aqui. Existem situações que, por mais tristes que sejam, né, elas são oportunidades que a gente tem. E ali, o que eu encontrei? Encontrei uma maneira de conseguir um aluguel que não era tão caro, num bairro carérrimo, porque em Copacabana qualquer pedacinho de chão é muito caro, e consegui me manter naquele lugar, já tem 5 anos. O que eu encontrei nesse caminho que não tinha, que eu nem esperava, né? Coisas assim que a gente acha que vender roupa, vender joia, vender qualquer coisa é igual vender serviço, não é igual, né? E aí, quando eu cheguei lá, que eu me vi dentro da clínica, no 7º andar, eu falei, vou fazer o que aqui? Ninguém me vê, né? Eu tô no 7º andar, não vejo nem a rua, eu tenho que ir na janela, ninguém me vê. O que eu vou fazer? Aí eu peguei e fiz umas cartas e comecei a botar nos prédios vizinhos para fazer propaganda da minha clínica, dando desconto, né? Tipo um voucher, né? Como se fosse um vale alguma coisa. Muitas das vezes eu dei limpeza de pele, fiz muito isso, faço até hoje. Campanha de indicação, aquela cliente que chegava lá, eu captava ela de um jeito. Primeiro a gente tem que encantar a pessoa, né? Depois, quando eu conseguia fazer algum procedimento com essa pessoa, eu sempre falava para ela, olha, se você me trouxer outra pessoa, eu te dou um desconto, ou então eu te dou um procedimento. E aí aquilo foi indo. E aí ali eu vi que essa era a forma que eu ia conseguir trazer clientes para aquele lugar. Porque é muito difícil você começar a vender um serviço num lugar que ninguém te conhece, em plena pandemia, no 7º andar, né? A única maneira que eu tinha era divulgar. Então, eu passei a fazer isso em Copacabana inteiro. Tinha prédio que jogava fora, tinha prédio que não entregava, mas os que foram entregues, eu tô com essas clientes lá até hoje. Outra coisa também muito importante que eu percebi, que eu fui obrigada a aprender, foi o posicionamento. Que eu odiava a rede social, eu ainda tenho muita dificuldade, né? Porém, eu odiava aparecer, eu odiava falar em público. Já fui desmaiei em faculdade, fazendo palestra de faculdade. Então, era um mundo para mim que... Aí, quando... A minha irmã é marketing digital, em São Paulo, da Vivo. Ela falou, olha, você precisa aparecer. Você tem potencial para isso. Você precisa falar sobre os procedimentos. Você não fala nada, você não aparece nos stories. Aí que saco. Então, o posicionamento foi algo que me fez cada vez mais as pessoas irem me conhecendo. E aquilo foi crescendo, o número de seguidores crescendo. Eu falei, que loucura, o povo gosta disso. Aí a dancinha dali com procedimento daqui, eu falei, que palhaçada. Mas era isso, né? E consegui ir fazendo. Hoje eu tô lá com 100 e poucos mil seguidores, que eu, se perguntar, eu não sei nem como que atingiu, porque não faço marketing,
Agora que eu peguei uma empresa que está cuidando das minhas fotos lá na clínica, né? Que vão lá, tira foto e a gente faz algumas coisas para postar. Mas, e aí eu aprendi a fazer o posicionamento. Fui obrigada, né? Ou faz ou não faz. Eu não tem jeito, faz. E o que eu descobri no meio desse caminho foi isso. Não tem jeito, você tem que ter posicionamento. Quando o pessoal, as minhas mentoradas perguntam, tô começando agora, eu não sei o que eu faço. Que é só o que acontece, né, gente? A pessoa vai lá, se forma na faculdade, não tem conhecimento nenhum. A área da harmonização facial, ela é muito difícil. Você sabe disso. Não é só injetar, não é só você chegar lá e fazer uma boca, não é só você chegar lá e fazer um procedimento. Você está lidando com o ser humano, você está lidando com a saúde, você está lidando com várias coisas que pode acabar com a tua carreira em 5 segundos. É só você errar em alguma coisa. E aí, a gente aprende diversas coisas quando entra por esse mundo. Que não é só você sair da faculdade. Primeiro que a faculdade não ensina nada, né? É só a parte teórica. Tive que fazer várias especializações depois dali, porque não fazia nem sentido. A biomedicina para a biomedicina estética é um mundo totalmente... É longe, muito longe. Tanto a sua também, né? Totalmente longe. Então, foi isso. Eu tive que aprender a me posicionar, que é o que eu faço para as mentoradas. Se tem uma coisa que você precisa fazer assim que você se forma, assim que você primeiro se especializar. Depois que você se especializar, você tem que aprender a se posicionar. Não adianta, no universo que a gente vive hoje, se você não tiver posicionamento, você não chega a lugar nenhum. Outra coisa, fazer um bom marketing. Seja ele de qualquer forma. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como pagar, eu não tinha como fazer nada. O que eu encontrei foi isso, foi fazer essas cartinhas, que eu faço até hoje. Como deu certo, eu continuo fazendo. E aí, oferecia um serviço, oferecia desconto, e aí as coisas foram acontecendo. Então, a gente tem que usar as armas que a gente tem para conseguir, né, atingir o público que a gente quer, né? O tão sonhado paciente que a gente espera, né? E é isso. Foi aí, nesse meio, que eu vi essas diversas coisas acontecendo que eu não esperava. Eu achava que era só entrar, né? Ia começar a atender, ia começar a aparecer gente, e nada disso. Ser empresária é totalmente diferente. Fora a parte da gestão, fora a parte de tudo, né? Da conta de casa, família, né? Tudo. É isso. Tá, gente. Agora, para finalizar, primeiro vou finalizar com uma pergunta para cada um de vocês. Depois vou pedir para cada um olhar para a câmera e aí falar quem vocês são e o que vocês fazem para poder ficar registrado ali para cortes, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês é que vocês possam explicar quem vocês são em 30 segundos. Tô te falando quem vocês são sem falar de trabalho, em 30 segundos. Eu sou mãe, esposa, amiga. Sou uma pessoa muito determinada. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e busco e faço acontecer. Uma mulher desbravadora, não tenho medo de nada. Se tiver que correr atrás de algo que me pareça impossível, eu vou tentar até eu conseguir. É isso. Então, eu sou o Thiago, eu sou pai, sou marido, sou filho, sou imagem e semelhança hoje do Criador. Tenho muito orgulho de conquistar o que eu conquistei da minha vida, correndo atrás de tudo que eu sempre quis fazer. E sou uma pessoa que, para ajudar as pessoas, sou, vamos dizer assim, não tenho limites para conquistar, lógico que com respeito, com todo um processo, mas assim, eu sou a pessoa para ajudar os outros a crescer, todas as pessoas. Eu sou Michele, sou mulher, sou filha, sou esposa, mãe de pet, não tenho filhos, sou apaixonada pela arte de cuidar, sou enfermeira, amo estudar, eu me desafio a todo tempo, porque eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de estar atualizada. Bom, hoje eu atuo como enfermeira esteta e palestrante em saúde da mulher no trabalho, porque eu foquei muito nisso, e saúde do trabalhador também. Eu sou Mariana Moraes, uma sonhadora. Eu acredito no sucesso, eu acredito que o sucesso é a gente que constrói. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de ensinar para todas as pessoas ao meu redor, que eu faço o meu sucesso. E sou mãe, sou esposa,
filha, amiga, e o que eu mais gosto de fazer é mostrar para as pessoas que elas podem realizar os sonhos. Então, e usando a sua carreira, o seu negócio, a sua profissão como ferramenta para conquistar sonhos e não como um fim. A nossa profissão é a ferramenta, então eu preciso me realizar como profissional, porque é através do meu negócio que eu vou realizar sonhos. E eu sou uma sonhadora que descobri que as pessoas que eu mais inspiraria na minha vida, as mulheres que eu mais inspiraria, são minhas filhas. E hoje eu vivo para mostrar para elas que é possível realizar sonhos e é possível a gente fazer o nosso sucesso. Eu sou Michele Neves, sou enfermeira, atuo em saúde e bem-estar através da estética e também faço palestras em empresas que estão ali buscando a saúde, né? E a saúde da mulher no trabalho e a saúde do trabalho, né? A saúde no trabalho, a saúde e o bem-estar no trabalho. Meu Instagram é Michele com 2 L's, Neves.oficial. Sou doutora Grace Freitas, biomédica esteta, palestrante e mentora. O meu objetivo é ajudar mulheres a conseguirem o seu consultório, a atender pacientes de forma tranquila e consiga fazer seus procedimentos de forma segura. Meu Instagram é doutora_Grace Freitas. Eu sou o Thiago Antunes, hoje sou especialista em projetos de interiores, da parte residencial e corporativo. Hoje transformo casas em lares, né, com muito amor, com muita dedicação, tirando o máximo de oportunidade do teu bem-estar dentro do teu ambiente, né? Sou especialista em vendas, trabalho com treinamento para empresas. Hoje trabalho como mentor também, dando todo um conselho e desenvolvendo novas equipes, tá? Na parte comercial. Sou criador do método VAP, vendedor de alta performance. Tenho a honra de poder estar fazendo alguns projetos para alguns players no mercado que vão estar desenvolvendo cada vez mais potenciais líderes dentro do nosso corporativo, dentro do nosso meio comercial. E eu vou estar empenhado em estar ajudando também e fazer cada vez melhor, tá? O meu Instagram é thiagoantunes.oficial e o Thiago é o original da Bíblia, sem H, TI. Eu me chamo Mariana Moraes, eu sou mentora de negócios e tenho uma escola de autoliderança que ajuda mulheres a se realizarem no trabalho através do seu trabalho. Elas inspiram outras pessoas e elas têm realização com isso também. Porque não adianta você trabalhar muito e não ver o resultado financeiro no final do mês. Então, através da mentoria, você vai ter resultado financeiro e você vai praticar isso no seu dia a dia. Gente, muito obrigado. Espero que tenha acrescentado, né, essa mesa aqui a vocês. Espero que vocês tenham gostado da experiência. E, gente, não deixam mais de seguir tanto no YouTube, tanto no Instagram. Também tem como seguir no Spotify. Estamos em todas as redes sociais e nos streams de vídeo, de áudio e vídeo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.